Eba, saudade de você, de falar mais de perto. Você já reparou como a gente tem vivido uma espiritualidade do espelho, ou como eu gosto de dizer, a espiritualidade do umbigo? A gente vive em função da nossa dor, dos nossos desejos, dos nossos consumos, das nossas expectativas, às vezes equivocadas, e pensamos em cura para nós. Claro, tá certo, absolutamente legítimo. Mas existem duas funções que são muito necessárias para que o mundo melhore. Quando eu digo mundo melhore, eu me incluo e coletivizo esse olhar. A gente precisa entender que a gente é luz e a gente é sal. Luz por quê? Porque a gente ilumina as pessoas à nossa volta. A minha luz não serve só para mim. A minha luz é para espargir, é para derramar para todo mundo. E sal? O sal não é para salgar a minha vida, mas o sal é para dar sabor à vida de outras pessoas. Então a gente precisa fugir dessa lógica equivocada. Ai, a minha dor. Ai, eu quero. Ai, eu preciso me curar. É verdade, mas a humanidade precisa se curar. Você e eu precisamos nos curar. E vamos falar sério aqui, todos esses processos que estão rolando aí, mundo afora, né? Nesse jeito, nesse modo global de ser, cada uma de nós tem responsabilidade. E não adianta a gente querer fugir disso. Não, que isso, você tá louca. Não, eu sou louca. Né? Eu sou louca, mas eu sei o que eu estou falando. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso de uma forma efetiva, porque a humanidade está se perdendo, porque eu quero e você quer usar a sua luz e eu a minha luz para meus interesses pessoais. E não pode. A luz esparge, a luz se derrama, a luz clareia e traz à tona todas as verdades. Mas o mais desafiador nesse processo todo é que você e eu não podemos nos acostumar com as trevas. Estamos vivendo tempos trevosos, principalmente aqui no Brasil, com esse governo doente, esse governo sem compostura. Meu Deus, que homem mais sem compostura! Que pega o violão e transforma o violão em arma. Gente, isso é muito freudiano. Psicólogos e psicólogas, psicanalistas de plantão, por favor, me ajudem. Esse, assim, transformar tudo em símbolo fálico é muito freudiano. Esse homem só vê isso na frente dele. Gente, a gente não pode mais se acostumar com isso. A gente não pode aceitar que as trevas venham sendo colocadas cotidianamente sobre a vida do povo brasileiro. A gente não está aqui para morrer de fome. A gente não está aqui para comer farelo de arroz, para comer osso de carne, de bicho, osso de bicho. Não. A gente está aqui para ser luz e para ser sal. E isso implica em que você e eu percebamos que quando a gente fala isso, a gente está falando de justiça, de bondade, mas não é de fazer o bem, não, é claro, fazer o bem é fundamental, mas eu estou falando de pensar em coisas elevadas, a gente esquecer e rejeitar e resistir a essas propostas de morte que têm sido
lançadas e impingidas sobre a nossa vida enquanto povo brasileiro. É disso. Então é de justiça, de bondade e de generosidade. A gente precisa abrir a nossa casa. Abrir essa casa interior e abrir a nossa casa, sim. Abrir. Mas a pandemia, mas a gente não sai, vai para um monte de lugar. Vamos abrir a nossa casa. E aí você entenda e mergulhe nessa reflexão do jeito que você achar melhor. Mas, por favor, abstraia um pouquinho a sua dor, o seu sofrimento, que são legítimos. E, por favor, se cuida. Mas vamos pensar no coletivo. Porque o que a gente está vendo com esse governo aí é que ele está pensando nele, na família miliciana. Ele está pensando em se dar bem, levar vantagem em tudo. E isso a gente não pode aceitar. A gente já viu, já sabe que isso não dá certo. Essa cultura de levar vantagem em tudo só nos leva para um buraco. E o buraco fundo, e acabou-se o mundo, acabou-se o Brasil. A gente não pode mais aceitar isso. Então, por favor, que a nossa luz brilhe para espargir sobre as pessoas, que o nosso sal dê sabor à vida das pessoas. E que a gente, de fato, dê conta de entender isso. É sair do nosso umbigo, sair do espelho, porque existe muito mais coisa à volta da gente. Existem muito mais pessoas que estão precisando de nós. Existem muitas coisas que a gente precisa mudar. E isso só com atos de justiça, com atos de bondade, com atos de beleza e com atos de generosidade. Ai, que conversa, né? Blá, blá, blá. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. O caminho é esse mesmo. Porque se não for esse o caminho, estamos ferrados, ferradas. E é aquilo que eu falei agora há pouco. E o buraco é fundo e acabou-se o mundo. Mas se depender de mim e de você, o mundo não vai acabar. Pelo menos dessa forma, que a gente vai passar a contar outra história, vai passar a escrever outra história e caminhar novos caminhos. Beijo grande. Oba! Seja luz e sal.